9h25 em Manaus. Hoje é terça-feira, dia 15 de abril, dia dele, de Orlando Câmara, com seu X Caboquinho. E claro, a pergunta não pode deixar de ser outra. Orlando, qual que é o sabor da coluna de hoje, hein? X-Tudo Caboquinho, com Orlando Câmara. Olá para vocês. O sabor de hoje é de prioridades. Dia 15 de abril de 2025, nós vamos discutir por que prioridades são tão importantes. Nós, na semana que passou, vimos uma série de notícias veiculadas aqui na Band News Difusora FM sobre a enchente no sul do Amazonas. Inclusive manchetes sobre quantidade de pessoas que estavam alcançadas, vulnerabilizadas por conta da enchente. Eu me recordo de uma muito clara que dizia que 190 mil pessoas no Amazonas estavam atingidos pelas enchentes. E aí eu liguei para o Rafael, para o nosso editor executivo, né, Rafael? Por que eu liguei para ele? Porque no sistema oficial se dava conta de 24 mil famílias. E como a conta da ONU para a família são 4 pessoas, nós não chegaríamos a esse número. Eu perguntava do Rafael qual foi a forma que se chegou a esse número. Ele me contou que é a melhor forma do mundo no jornalismo, a apuração. A repórter, que foi a Tawane Costa, ligou para as defesas civis do interior, uma por uma, para saber esse número. E aí eu fui apurar e descobri que só é colocado no sistema o município que tem decreto de estado de emergência publicado. E aí, Manicoré, Apuí e Humaitá não tinham até a última quinta-feira. Então, as pessoas que estão vulneráveis nesses municípios, que estão há 2 semanas com problemas, não eram contabilizadas. Não, parabéns a Tawane, que tem DNA caboclo de verdade, morava no interior, morava num flutuante, inclusive. Desculpa aí abrir a vida da Tawane, mas eu acho que ser daqui e ter essa vivência é super importante para ter faro para esse tipo de notícia. E aí, realmente, Manicoré, Humaitá e Apuí estão em situação gravíssima. O prefeito de Apuí, ele chegou a dar uma entrevista nesse final de semana para um outro veículo, falando que não se encontra água mineral na cidade. Eu apurei o pessoal de Matupi, que é um distrito de Manicoré, onde moram 12 mil pessoas. Eles estão desabastecidos de alimento, combustível e água. Por quê? Porque a comunidade de Manicoré, que é uma comunidade altamente rural e produtiva de agricultura, ficou isolada. O DENIT colocou uma balsa para chegar até mais próximo da comunidade, mas ela fica a 100 quilômetros de Apuí, essa balsa. Até chegar na comunidade do Matupi é muito complicado. Ou seja, nós estamos vivendo, depois de 2 anos seguidos, de uma tragédia horrorosa, de uma vazante extrema, recorde. Nós tivemos 2 anos de uma vazante muito significativa, a maior de todos os tempos, 2 anos seguidos. Não sabemos sequer qual vai ser a consequência a médio prazo disso. E já estamos vivendo agora uma situação muito complicada com a cheia. Por quê? Há 6 meses atrás, há registros de que o Rio Madeira ele chegou ao menor nível que se pode registrar lá em Porto Velho. E agora ele está, a medição que eu pude olhar antes dessa crônica foi a da segunda-feira anterior, não de ontem, dia 14, mas a anterior, que deve ser dia 7, se eu não me engano, estava a 2 metros de bater a cheia histórica de 2014. E já havia 2 semanas que a cidade de Apuí, a cidade de Humaitá e a cidade de Manicoré, e quando eu falo cidade, eu me refiro ao município, com as suas áreas rurais, inclusive, já estavam inundados e afetados. As fotos de Humaitá são impressionantes. Por que são impressionantes? Porque a cidade inteira, as ruas da sede do município estão embaixo de água. Essa é a realidade.
E a gente vai ter aí uma série de problemas por conta disso. E não só talvez no sul do Amazonas, como também na região metropolitana de Manaus. Acho que dia 28 de março, se eu não me engano, o CPRM divulgou o primeiro alerta de enchentes e havia um número muito significativo para Manaus, com 98% de probabilidade de Manaus sofrer inundações. Elas serem muito sérias, havia 30% de probabilidade. Bem, isso é todo ano? É todo ano. Mas agora as mudanças climáticas, elas fazem com que as tragédias climatológicas e hidrológicas sejam muito mais frequentes. Que antes nós tínhamos intervalos de 10 anos, 12 anos, agora não. Agora é uma atrás da outra, parece fila, né? E aí eu fiquei me perguntando, qual é a prioridade que nós, os consumidores de informação, e a prioridade das mídias, sejam elas de veículos tradicionais ou de novas expressões midiáticas, digitais, qual é a prioridade que nós estamos dando para essa informação que é fundamental para quem mora no Amazonas? Eu dei uma vasculhada geral e eu percebi que nós damos muito pouco valor àquilo que afeta a maioria do nosso povo. Nós estamos preocupados, sim, com fofocas políticas, com articulações. Isso é uma coisa muito frequente, muito presente. Tem muito release de governo e prefeitura sendo publicado também, mas a apuração do fato jornalístico tem perdido muito espaço. E, infelizmente, a gente que é consumidor de notícia, e eu vou me incluir como todo mundo, a gente não questiona o veículo sobre isso, né? A gente consome o que tem. E aí eu vou lembrar daquela regra da alimentação, em que a gente alimenta o corpo, que a gente é aquilo que a gente consome. Talvez a gente seja também aquilo que a gente consome em termos de notícia. A nossa consciência crítica, a nossa massa crítica talvez se alimente, talvez não, perdão, quase com certeza se alimente daquilo que nós consumimos de notícia. Aí eu me pergunto, até onde nós estamos sendo manipulados? Talvez seja a hora de nós dizermos nas redes sociais, nos comentários dos veículos, todos eles que têm página em Instagram, em Facebook, ou têm seus próprios portais, que nós queremos ouvir falar daquilo que afeta o nosso povo. Que a editoria, por exemplo, de cidades, a editoria de cotidiano, a editoria de meio ambiente, a editoria de clima, talvez sejam tão ou mais importantes que a editoria de política, quando a editoria de política só fala dos arranjos para a próxima eleição. Eu me sinto profundamente incomodado em ver que os nossos assuntos mais intestinais do Amazonas, que eles estão ausentes, muitas vezes, dos veículos. Eu vivi inúmeras experiências, até interessantes no final de semana, que eu não vi ninguém anunciar, ninguém falar a respeito. E tem também essa questão das tragédias, né? Então, fica o alerta que a gente possa falar daquilo que verdadeiramente tem prioridade para a nossa gente. #pensa, essa é a nossa coluna da semana. Para vocês, uma semana com prioridades bem estabelecidas. E parabéns para a Band News Difusora FM, para a Tawane Costa e para você, Rafael, como editor, pela série de matérias sobre a enchente. Bom dia.